Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar da relação de emprego. Tenha muito cuidado com relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, relação de emprego é espécie. Muito importante salientar isso. Então, vamos lá. Então, relação de emprego é uma das modalidades específicas de relação de trabalho juridicamente configuradas, né? Corresponde a um tipo legal específico inconfundível, muito importante, com as demais modalidades de relação de trabalho em vigor. Relação de trabalho é gênero, já relação de emprego é espécie, sendo que a relação de emprego é caracterizada pela subordinação, diferentemente da prestação autônoma de serviços, onde não existe subordinação. Então, muito importante salientar isso. Relação de emprego é a relação de trabalho subordinada, de relação de trabalho autônoma, justamente, é uma relação de trabalho não subordinada. Muito importante salientar isso. Mas quais são os elementos dessa relação de emprego? São 5. Primeiro elemento é a prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer. Muito importante isso. Ou seja, tome em consideração que é aquela pactuada por pessoa física ou natural, não por pessoa jurídica. Muito importante salientar. Isso é um tema de outro vídeo, que é chamada pejotização. Nós prestamos serviços para uma empresa, somos subordinados como pessoa natural física, não como pessoa jurídica. Então, os bens jurídicos e éticos tutelados pelo direito do trabalho numa relação de emprego e vida, saúde, integridade, moral, bem-estar, lazer, etc. Tem vários. Importa uma pessoa física, não podendo ser usufruídas por pessoas jurídicas. Na questão moral, sim, as empresas, a jurisprudência já tem um entendimento consolidado que as pessoas jurídicas podem sim sofrer danos morais. Muito importante isso. Um segundo elemento é a pessoalidade, quer dizer, que é essencial a configuração da relação de emprego, porque a prestação do trabalho, né, pela pessoa natural deve ter caráter de infungibilidade no que tange ao trabalhador. A relação jurídica pactuada deve ser uma relação intuito personae, com relação ao prestador de serviços que não poderá ser substituído de forma intermitente por um outro trabalhador ao longo da concretização dos serviços pactuados. Justamente isso, né? Então, se você for selecionado para uma tarefa específica numa empresa, só você vai ter que executar esse serviço, não outra pessoa. Aí já entraremos no âmbito do trabalho intermitente ou outras formas de trabalho, inclusive trazidas, né, pela reforma trabalhista. A não eventualidade, um terceiro elemento da relação de emprego, né, a ideia de permanência, ou seja, uma pessoa é contratada para trabalhar de forma indeterminada, né, exceto com os trabalhos temporários, que já tem data determinada, tem um prazo específico para o término da relação de emprego. Mas, tirando essas hipóteses, né, esses casos, né, então a relação de trabalho, relação de emprego, no caso, é de forma contínua. Inclusive, tem um princípio da continuidade. A menos que uma das partes queiram rescindir o contrato. Pode ser despedida por justa causa, despedida sem justa causa pelo empregador, pedido de demissão pelo trabalhador, ou também uma rescisão por mútuo acordo, que foi uma novidade, legalmente falando, trazida também pela reforma trabalhista de 2017. Um quarto elemento é a onerosidade. Você trabalha tendo em conta receber um salário. Você não vai trabalhar de graça para alguém. Então, é um fundo econômico. Então, justamente, é um moderno sistema econômico que nós estamos inseridos, né? Então, conseguir garantir a modalidade de conexão do trabalhador ao processo produtivo, dando origem a um largo universo de bens econômicos característicos do mercado atual. Então, justamente, desse modo, ao valor econômico da força de trabalho colocada à disposição do empregador, deve corresponder uma contrapartida econômica em benefício ao trabalhador, né, e consubstanciada justamente no salário. Então, muito importante isso. Então, o trabalhador, obviamente, vai trabalhar
para receber um salário. Isso vai depender conforme a proposta salarial das empresas. Então, diferentemente do trabalho voluntário, que é o tema de um outro vídeo, inclusive, existe uma lei específica sobre trabalho voluntário. E por último, o último elemento, né, a subordinação, justamente característica de uma relação de emprego. Sem subordinação não vai existir uma relação de emprego. Então, justamente, né, tem uma situação jurídica derivada do contrato de trabalho, então, pela qual o empregador se compromete a colher o poder de direção, o poder diretivo do empregador, né, na questão da realização da prestação de serviços. Tanto que dentro da subordinação existem 3 tipos de subordinação, considerados inclusive tipo de subordinação clássica, porque existem outros tipos de subordinação que vão ser temas de outro vídeo. Então, os tipos clássicos de subordinação, justamente, tem a questão, a subordinação econômica, né, pelo trabalhador, justamente perante o empregador, que se traduz no pagamento do salário. Existe uma subordinação técnica, ou seja, o empregador acaba por passando diretrizes de como tem que ser realizada a prestação de serviços, né, de uma forma X e não de outra forma. Cada empresa tem a sua forma de prestar serviços, de que vem a diferenciação da prestação de serviços pela empresa. Né? Um exemplo típico, você entra a fábrica de carro, uma Volkswagen os trabalhadores têm que trabalhar conforme a modalidade de Volkswagen e não da Ford, por exemplo. Só para exemplificar, de uma forma um pouco mais global, por assim dizer. E também nós temos uma subordinação jurídica, ou seja, derivada do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador assina um contrato de trabalho e, dessa forma, ele acaba se comprometendo a obedecer às ordens do empregador, às ordens do poder diretivo do empregador, desde que também existe um poder abusivo, um abuso do poder diretivo do empregador. Então, justamente, de onde que vem todas as subordinações econômicas, técnicas, advém praticamente da subordinação jurídica, da assinatura do contrato. Inclusive, o empregador é obrigado a cumprir o contrato de trabalho, tanto quanto o trabalhador. Essa simbiose, né? Então, sem trabalhador, não tem como a empresa funcionar. Inclusive, muita gente fala, não, lógico, em países onde tem uma alta empregabilidade, muitas empresas até vão para falência porque não tem trabalhador qualificado disponível no mercado. Isso é fácil de encontrar, buscando pela internet. Então, inclusive, tem lugares onde não tem trabalhador suficiente, qualificado suficiente, aí tem que importar estrangeiros, porque caso contrário a empresa não vai continuar crescendo no mercado. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e agora vamos para o próximo vídeo. Obrigado.